Boa noite. Vamos abrir para 1 Pedro 1, de 13 a 21. E o tema da mensagem, o alto preço da cruz. Vamos ler estes versículos? Fiquemos em pé, em respeito à palavra de Deus. Versículo 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu peço aos irmãos que mantenham sua Bíblia aberta no texto, a mensagem expositiva. Bom, vamos orar? Que o meu Senhor, bondoso, glorioso, suficiente, tua palavra é poderosa, e então eu quero pedir que o Senhor me dê graça para expor o texto com clareza aos corações, para que todos aqui e lá fora possam ouvir com entendimento claro e a verdade chegando lá no recôndito da alma deles, para a tua glória, para a edificação da tua igreja e para a salvação do teu povo eleito. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. O alto preço da cruz. Eu gosto de tratar disto, porque é o assunto, é o tema central da Bíblia, é sobre a cruz. Maravilhoso. E sabe, você pensa que é só Paulo que tratou disso? Pedro foi exuberante. Olha, queridos, a mensagem da cruz é a mais atacada pelo diabo. E em nossos dias, com o avanço da nova era, Satanás tem apontado suas armas e tem tentado destruir tudo isso da cruz. Hoje tem tratado de várias coisas. Hoje falam de coisas periféricas que não têm valor nenhum, menos da cruz. Mas Pedro trata isso aqui porque é uma carta. Vocês que já leram Pedro, espero que vocês estejam lendo a Bíblia toda. Não falhem. Seja o plano de vocês ler a Bíblia toda este ano. De Gênesis até Apocalipse. Não de capa a capa. Você lê um versículo numa capa, depois pula para a capa final. Não. É de Gênesis a Apocalipse. Mas eu quero aqui mostrar para os irmãos o que Pedro traz nesta carta. Eu chamo a carta de Pedro a carta da provação, de uma vida de sofrimento aqui no mundo. Pedro trata disso. E envolve várias áreas. Ele começa com o quê? Você pensa que Pedro não era doutrinário? Era. O capítulo 1 é um capítulo de doutrina. Ele trata aí, irmãos,
Nota que ele trata da eleição no versículo 2, está vendo aí? Não feche suas Bíblias, deixa aberta. Eleitos, está vendo aí? Depois ele vai falar do que Deus fez e faz por nós, como foi que ele conquistou, que ele trouxe uma herança para nós, tá? Que ele nos guarda, versículo 5, nós somos provados no versículo 6, está vendo aí? Por que nós somos provados no versículo 7, que nós não estamos vendo Jesus agora, mas nós estamos crendo, enquanto nós estamos aqui no mundo, nós vivemos pela fé, não por sentimentalismo e nem por euforia de visão, coisas desse tipo, nós vivemos pela fé. E aí ele fala no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu até falei com os irmãos um dia sobre os 3 tipos de salvação na Bíblia: salvação do inferno, salvação do poder do pecado todo dia e salvação da presença do pecado na morte, né? E aí ele fala do versículo 10 até o 12. Olha, irmãos, ele fala aí de como foi que Deus usou profetas, homens de Deus no passado, para escrever o Velho Testamento. Eles trabalharam intensamente, a caneta deles não falhou, preparando o que você tem em mãos. Eu vejo crentes desprezar a Bíblia, mas homens de Deus foram usados por Deus até que a tinta da caneta acabasse. Eles foram usados para escrever o que nós temos aqui, toda a Bíblia. E nós não damos valor, né? A Bíblia é a maior relíquia que o crente tem na terra. Tá? Portanto, eu falo sempre para os irmãos, desprezar a Bíblia é cair no erro tremendo. Tá? Olha, outra coisa que Pedro trata aqui nessa introdução é que até os anjos, eles estão perplexos. Alguns pastores falam que o texto está falando que os anjos gostariam de evangelizar. Não. Eles nem entendem isso. Eles entram numa igreja, você não os vê, porque são invisíveis, mas eles assistem os cultos. E eles estão perplexos quanto à salvação. Como é que Deus pode salvar alguém como eu, como você? Eles não entendem, porque a salvação foi para os anjos. Cristo não morreu por anjos, ele morreu por homens. Então, agora, a partir do versículo 13, é que começa a falar conosco. Tá bom? Eu vou levar os irmãos nessa parte, que ele depois vai tratar sobre provação, sobre a vida no lar, o procedimento de um homem com a esposa, da mulher com o marido. Naquele tempo era difícil, irmãos, não era brincadeira. Ele vai tratar sobre o sofrimento que podemos passar aqui no mundo. Pedro vai tratar sobre isso, até no final da carta. Mas nessa parte aqui, é aqui a parte que é mais importante. Por quê? A graça opera 2 coisas na salvação. Ela opera salvação e ela opera santificação. A salvação traz santificação. O movimento pentecostal diz que a santificação que traz a salvação. Não é verdade. A santificação é o efeito da salvação. Vendo aqui? Então os irmãos vão lembrar que eu já falei para os irmãos que no Velho Testamento tinha aquele simbolismo. Quando ia consagrar um sacerdote, colocava primeiro aqui sangue, depois vinha o azeite. Irmãos, lembra? Colocava aqui sangue, depois o azeite. Colocava no dedão do pé sangue e o azeite. Compreendendo o quê? Salvação. Primeiro o sangue, remidor, depois o azeite, que é o Espírito Santo. Está vendo, queridos irmãos, como a Bíblia é claríssima. Deus sempre trata com os crentes. Sejam santos. É a ordem dele. Então vamos lá. Eu tenho 3 assuntos para tratar aqui. E os irmãos vão me acompanhar, tá bom?
Primeiro, eu vou falar que o alto preço da cruz tem resultado na vida. E nós vamos ver até o versículo 16. Depois eu vou falar sobre o alto preço da cruz, fazendo uma avaliação pessoal, que vai até o versículo 18. Depois nós vamos ver a apresentação do alto preço, do versículo 19 até o 21. Tá bom? Então os irmãos só sigam acompanhando o que Deus está dizendo. Vamos lá? A primeira lição: o alto preço tem resultado na vida. Observe, eu vou ler para os irmãos até o versículo 17. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Os irmãos vão me acompanhando aqui. Se eu gastar tempo lendo aqui, vai demorar muito. Então os irmãos já li aquela passagem, os irmãos só acompanham, que eu vou mostrando para os irmãos, tá bom? Então nós temos algumas lições aqui preciosíssimas. Nós estamos vendo o resultado na vida. Quais são? Vamos lá. Primeiro, no versículo 13, o preço pago que Cristo pagou na cruz resulta em coisas infinitamente melhores. Quais são? Vamos lá. Pedro começa a dar exortação. E aqui nós precisamos pegar, irmãos. Pegue firme. Agarre o que a Bíblia está dizendo. A primeira é o alto preço pago assenta nossa fé em realidade. Onde está isso? Olha o que ele diz aí. Sede sóbrios. Os irmãos perceberam? Pedro está dizendo aqui, pare de ficar pensando em sonhos. Pare de ficar pensando em emoções. Pare de buscar cultos que não trazem realidade na mente. Ele diz, põe o pé no chão. Não tem esse negócio, Deus me curou. Deus fez isso. Põe o pé no chão. Coloque ali. Você pode sofrer. Você pode sofrer um câncer. Você pode sofrer um ataque cardíaco. Você pode sofrer um desastre. Você pode sofrer uma perseguição. Ele diz, no mundo tereis aflições. Jesus sempre chamou a gente, jogou um balde de água fria na nossa cabeça para que nós pensássemos, ponderássemos sobre este assunto. Sede sóbrios. Os irmãos sabem, quando a pessoa está bêbada, ele não age direito. Já viu um bêbado agir? Porque ele não está sóbrio. Então os irmãos perceberam como a Bíblia nos puxa para isso? Para uma vida sóbria. Eu poderia largar o assunto aqui. Teria muito para tratar. Mas eu quero tratar com os irmãos aquilo que Paulo falou, rapidamente, porque nós temos muito assunto para tratar aqui. Lembra que Paulo falou? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão. Para pensar. Deus lida aqui na cabeça da gente. Nós lidamos com o livro, irmãos. Segundo lugar, o alto preço pago tira a visão ilusória deste mundo. O texto está ensinando isso? Tá. Observe. Veja. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, já tratei, e esperai, o quê? Inteiramente. Olha o verbo esperar aí. Os irmãos estão percebendo? Ele diz, tira os olhos do mundo. Nós estamos vendo o programa de prosperidade hoje. Os homens têm feito cada uma, dizendo que tem fé para Deus melhorar a empresa, a família, dar uma casa boa, dar um carro bom. Tira os olhos disso. O que a Bíblia diz é, põe o pé no chão e põe a cabeça no céu. Os irmãos perceberam o que a gente tem que fazer? Nós colocamos os pés no chão e colocamos a cabeça na Nova Jerusalém. Está vendo?
Ele diz, esperai. Vamos ver como ele amplia esse assunto aqui. Observe, irmãos. Esperai. O que Pedro está nos ensinando? Ele diz, o alto preço pago faz-nos repousar no poder absoluto de Deus. Ele diz, esperai na graça. Os irmãos estão vendo aqui? O que foi que nos salvou? O que foi que nos deu poder para crer em Jesus? O que foi que nos deu poder para crer? O que nos tirou dos mortos? O que nos conduz em cada dia em poder? Graça. Veja, irmãos. Vocês lembram de Paulo? Paulo foi um grande homem de Deus, usado por Deus. Quanto Deus usou para curar pessoas. Mas quando ele estava com aquele problema de saúde, que até agora eu acho que nenhum pastor define qual era o problema dele. E não precisa. Ele estava sofrendo. Talvez ele tivesse um problema na visão dele. Eu não sei. Mas ele pediu para o Senhor tirar. Deus disse, não. A minha graça te basta. Por quê? Porque é assim que Deus opera, irmãos. Paremos com o orgulho. A ideia de que, eu sou melhor. Não. Você é um crente e você vive neste mundo cercado de bondade e misericórdia. Eu garanto para os irmãos que até agora, até no tempo que você era incrédulo, nunca faltou arroz, nunca faltou feijão, nunca faltou a água, nunca faltou a roupa, nunca! Foi assim que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto. Ele disse, depois de 40 anos, olha a roupa que vocês têm, elas rasgam, não, olha o calçado de vocês, eu cuidei de tudo, não deixei vocês morrer de fome. Por quê? Minha graça basta. Interessante. Espera só nisso. Está sofrendo, está trabalhando, lutando, a graça está suprindo. Chega o momento da morte. A mesma graça que deu poder para viver até agora, vai dar poder para morrer. Você não vai ficar sem entrar na glória. Vamos lá? Outro detalhe. Veja bem. O alto preço pago aponta-nos a glória que agora está oculta. Qual é? Olha o versículo. Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Observe, irmãos. Até agora ele não veio. Nós estamos esperando. A Bíblia é incrível. A Bíblia tem 3 palavras que trata disto. Vinda, manifestação e revelação. Os irmãos percebem? Eu não vejo Jesus. Eu converso com ele. Você também, querido irmão. Você conversa com o seu Senhor. Quando a irmã Ada perdeu o marido, ela sempre liga para mim. Eu estou sempre conversando, porque o esposo dela era muito meu amigo, pastor Edeval. Ada, sinta o conforto do teu amigo invisível. Ela vai me ouvir falando isso, porque eu mando a mensagem para ela. Sinta o conforto do teu amigo invisível. Nós não vemos o Senhor, mas ele vai aparecer na revelação. Um dia a cortina vai abrir e o cenário glorioso, eterno, vai aparecer. Vamos ver Jesus ali. Espera. Outro detalhe é que o alto preço pago na cruz opera o que é impossível para o homem. Versículo 14. Observe. Como filhos da obediência, veja, irmãos, impressionante. Quem eu era, quem você era, a Bíblia fala em Efésios, nós éramos chamados filhos da desobediência, filhos de Adão, caídos no pecado,
Deus chama os homens do pecado de rebeldes, filhos da ira, filhos da desobediência. Você era assim? Eu era assim. Eu nasci numa família evangélica, mas era um rebelde. Eu entrava na igreja, mas meu amor era pelo mundo. E agora, ele me chama de quê? Filho da obediência. Que ligação tem essa? Quando fala filho da desobediência, liga o homem a quem? A Adão. Quando fala filho da obediência, liga a quem? Cristo, o homem da obediência. Eu obedeci ao meu Senhor porque Ele me fez isso por mim. O que faz a vida cristã é a obediência da cruz. Alguns pensam que eu só vou entrar lá na glória se eu for obediente. Não é verdade. Ele foi obediente em meu lugar. E o poder dessa obediência me fez obediente. Olha o que a graça faz, queridos irmãos. Outro detalhe. O alto preço da cruz cumpre o objetivo de Deus em nós. Qual é o objetivo de Deus em nós? Veja, versículo 15. Pelo contrário. Não, eu pulei aqui, deixa eu voltar aqui, irmãos. O alto preço da cruz quebra o poder do pecado na vida. Maravilha! Não tem coisa pior para o homem do que o pecado. O pecado é a tragédia da humanidade, irmãos. E os crentes sentem isso. Você e eu, querido irmão em Cristo, você sabe o poder do pecado? Que aloja em nossa carne, até a nossa morte, vai ser assim. É o poder dessa natureza adâmica que ainda está em nós. Mas sabe o que diz aqui? Não vos amoldeis às paixões que tinhas antes. Impressionante, como pode fazer isso? Como pode pegar um homem ou uma mulher e fazer com que ele não obedeça mais às paixões? Aqui é simples. Olha, filhos da obediência. O que Deus está falando? Não vos amoldeis. Sabe qual é o problema nosso? É que nós nos amoldamos. O meu netinho Theo, ele tem lá umas coisas de plástico que ele usa para fazer molde com massinha, né? Ele põe lá, são molde de letras, essas coisas. O mundo faz isso conosco. Quando nós nos amoldamos. Olha, irmãos, cuidemos com isso. Eu vejo muitos amoldados a filmes. Gastam tempo com isso. Isso inferniza a mente. Inferniza. Você não consegue se ajustar em amor por Cristo. Tem crentes, por favor, não quero intrometer na vida de ninguém, mas amoldados a novelas, elementos perigosos entrando em nossa casa, homens corrompidos, mulheres prostitutas, e nós deixamos entrar na nossa mente, entrar na nossa casa. Olha, não vos amoldeis. O mundo é de amor ao dinheiro, o mundo é de amor ao sexo, o mundo é de amor à pilantragem, maldade, perversidade. Não vos amoldeis. Está vendo? A Bíblia não nos tira dali. Ela simplesmente diz, saia. Não se ajuste àquilo. Está vendo? Agora, vamos para a outra parte, no versículo 15. Cumpre o alto preço pago, cumpre o objetivo de Deus em nós. Qual é? Versículo 15. Pelo contrário, quer dizer, ao invés de eu me amoldar ao mundo, veja o que ele diz, segundo é santo o que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento. Como assim, queridos irmãos? Como nós aprendemos isso? Nós vamos ligados a quem? Ao nosso Deus. Nós não estamos ligados a Maria. Nós, não estamos ligados àquele Jeová dos testemunhos de Jeová. Ele é o diabo. Tá. Nós estamos ligados ao Senhor. Quem? O glorioso Senhor da glória. Cristo Jesus. Ele é o Rei da glória. Lutero disse, eu não conheço outro Deus fora Jesus. Ele é santo.
Então nós temos o molde, o modelo. Eu quero ser igual a Cristo. Nós temos vários hinos no nosso cantor que trata disso. Ser como Cristo, assim eu quero. Está vendo? Os desejos santos do coração do crente. E a luta que tem, irmãos, para chegar a isso. Não é brincadeira. Renunciar o mal, jogar fora tudo aqueles elementos imprestáveis da nossa vida, que atrapalham a nossa vida santa, para nós sermos santos iguais a Ele. Não ame o mundo, irmãos. Não amem. Sabe qual é o problema hoje? É que estão tão preocupados em encher a igreja, que não se ocupa com isso aqui, que é o mais importante. Sede santos. A ordem suprema de Deus é sede santos. Quando a igreja é santa, Deus começa a salvar perdidos. Vamos lá. Tem um efeito na vida. Sede santos. E agora, o alicerce disso. Nós precisamos de alicerce, irmão. Vida cristã sem alicerce, a casa cai. Ninguém constrói uma casa em cima de areia. O alicerce está aí no final do versículo 16. No versículo 16. Porque, escrito está. Deus sempre está nos fazendo voltar para as Escrituras. Que maravilha, né? Escrito está. Olha a Bíblia. E agora, queridos irmãos, vamos passar para o segundo ponto. O segundo ponto, o alto preço da cruz, nos leva a fazer uma avaliação pessoal. Nessa primeira parte, nós vemos, irmãos, a vida do ponto de vista do que a salvação nos colocou. Onde foi que nos colocou? Somos chamados de filhos da obediência. Somos chamados de santos. Potencialmente, ou na posição, vocês são santos de Deus. A salvação santifica o crente. Mas agora vem coisa que trata da nossa confissão. Quando eu abro a boca para falar de Deus, vamos lá? Veja, eu vou agora avaliar que Deus eu tenho. Eu fico perplexo, irmãos, porque o assunto mais tratado hoje é sobre Deus. Todo mundo falando Deus para lá, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Fizeram de Deus um tipo de guia do povo. Um dono de Uber, tá? Fizeram isso, vai com ele. Mas o povo sabe quem é Deus? Queridos irmãos, eu vou repetir. Se Ribeirão Preto soubesse quem é o Deus da Bíblia, cada um ia dormir com medo de acordar no inferno. Tá? E agora, isso cabe a nós. Veja. Primeira coisa, vamos avaliar o Deus. Veja o versículo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, nos pegou. Porque agora vai a mostrar o que eu falo, qual a minha confissão de fé, qual a minha confissão lá no trabalho, lá na minha casa, qual a confissão minha, qual a confissão na igreja, o que eu canto, o que eu falo, minha confissão perante as pessoas incrédulas, qual é a minha confissão? Ele diz o quê? Veja, vamos avaliar o Deus que invocamos. O Deus que eu chamo de Pai. Esse Deus que fala, Pai amado. Você viu quando você ora? Pai eterno. Quando você está precisando de alguma coisa, você invoca Ele. Né? Invocar e pedir. Ele está precisando de alguma coisa. Esse Deus que eu chamo de Pai, o mundo sempre está dizendo que Deus é o Pai de todos. Não é verdade, irmãos. O homem no pecado não tem Deus como Pai. João 8,44. E agora? Eu chamar Deus de Pai? Assunto sério. Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo. Mas
Mas a Bíblia diz lá em João, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E se é filho, chama Deus de Pai. Pai nosso que está no céu. Nós oramos assim. Que autoridade tem? Opa, vamos lá. Ele, o que importa aqui é saber, ele é o Deus que julga. Veja o versículo. Julga segundo as obras de cada um. Hoje eu vejo tanta pessoa falando, sou salvo, sou salvo. Virou uma epidemia, em muito lugar, sou salvo. Eu já vi de bocas de pessoas que nem sabem o que é na vida, sou salvo. Por causa do arminianismo, que publicou que basta você fazer uma decisão. Tá bom. E você se converteu, se sua decisão foi santa decisão, humilhado, você é salvo. Mas sabe de uma coisa? Lembra que Deus julga segundo as obras. Não diz que ele salva segundo as obras. Ele julga segundo as obras. E nisso aqui, irmãos, não tem acepção de pessoas. E eu lembro aos irmãos, as nossas obras vão trazer consequências. Você lembra do rei Davi? Deus trata os crentes como filhos. E se você é filho, o açoite é forte. Deus deixa os ímpios encostados. Ele leva tempo. No dia da ira dele, o ímpio cai. Ele dá saúde, ele às vezes dá riqueza, ele dá prosperidade para os ímpios, ele deixa os ímpios avançarem, mas com os crentes não. Não tem acepção de pessoa. Ele não é aquele pai que defende um filho errado. Ele vem e lida conosco. Ele sabe como tirar o cinto dele e dar boas cintadas quando nós precisamos. E dói, irmãos. Davi sofreu o resto da vida dele, depois daquela tragédia dele de ter deitado com Batseba e mandado e assassinou o marido. Foi terrível, angustiante. De tal maneira que temos o Salmo 51 e o Salmo 32, resultados disso. Tá. E agora, você diz, eu sou salvo. Não tem prazer pela igreja, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de andar com Deus, não ora, não vive em humilhação perante o Senhor. O que Deus vai fazer? Julga segundo as obras de cada um. Se suas obras provam que você não é crente, Deus vai lidar com você, na base de que você não é crente. Pode ver logo que o crente sofre disciplina. E agora, irmãos, o efeito dessa avaliação. Qual é o efeito? Presta atenção. O efeito é, portai-vos, olha o que diz o texto, portai-vos com temor. Quanto tempo? Quanto tempo? Só hoje? Só no domingo? Só quando eu fiz aquela consagração? Hoje eu me consagro, amanhã desconsagro? Não. Durante o tempo da vossa peregrinação. Vocês estão andando pouco tempo aqui no mundo, logo vocês vão atravessar o rio da morte e vão entrar na Nova Jerusalém. E agora, irmãos, ele vai mais fundo, porque a Bíblia mexe com o nosso orgulho, crente. Mexe mesmo. A Bíblia vai fundo e fere a gente. Olha o que ele diz. Ele avalia, ele faz a gente avaliar o alto preço. Olha o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso procedimento que vossos pais vos legaram. Oh, que coisa fantástica! Que nós precisamos voltar para isso.
É por isso que tem a ceia. É para nós avaliarmos o que aconteceu na cruz. O que temos aqui? A primeira lição é que ele dissipa todo engano natural. Porque a tendência é de que eu sou salvo. Eu dou meu dízimo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem muita gente que se justifica nas atividades da igreja, se justifica que está muito ocupado lá em casa, não tem tempo para Deus, se justifica nisso e naquilo, justifica em si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Veja, veja o que a Bíblia diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Como o quê? Prata ou ouro. Vocês não deram nada. Nada. Mas não deram um centavinho para a salvação. Gente, quem nos resgatou foi o ouro do céu. Seu ouro aqui não tem valor, é lixo. Cristo é o tesouro do Pai. Cristo é o tesouro do Pai. Se você não entende isso, se você acha que você tem algum valor, você não reconhece. Aqui está a doutrina da depravação total. Veja, irmãos. Você não crê nisso? O que você fez para ser salvo? Nada. Um pobre, desvalido, morto no pecado. Deus chamou. Vem. Não é um privilégio ser de Cristo? Agora ele vai mais longe. Veja, eu me orgulho eu sou da família Sena. Outro é orgulho da família tal, da família tal, da família tal. Orgulho que sou rico, orgulho disso e daquilo. Não. Olha o que ele diz. Como prata ou ouro, que fostes resgatados. Bastava esta palavra resgatar para dar um sentido geral. Porque ela está no tempo passivo. Eu não comprei minha salvação. Foi comprado por alguém outro. Alguém pagou o preço na cruz para que um desgraçado como Davi fosse resgatado. Ele diz, resgatado de quê? Ele nem vai falar do diabo. Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Agora, eu tenho 3 filhos. O que é que eu dei para meus filhos? Nada. Eu gerei 3 pecadores. Nós não geramos crentes? Não. Ninguém nasce crente. Minha mãe era crente. Mas porque eu era filho da Dona Rosa, não significa que Davi nasceu crente. Quando o rei Davi compreendeu isso, ele ficou tão impressionado diante de Deus, que ele confessou, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu. Ele diz, minha mãe quando ficou grávida de um pecador. O que nós damos para filhos? Casa, fazenda, dinheiro? Não. Nós demos para o pecado. Nós nascemos, nossos filhos nasceram para pecar e morrer. Vamos para a parte final. O alto preço na cruz. Vamos à apresentação? O que nós achamos que ele deveria fazer no começo, ele faz no final. Olha o que ele diz. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Que?
o alto preço pago, o sangue de Cristo. Vamos lá. Vamos nós conhecermos o doador? Versículo 19. O sangue do Cordeiro. Será que é possível nós amarmos Ele? Ou como eu gostaria de amar meu Senhor? Impressionante. Como Deus destaca aqui. Ele diz que o sangue do filho dele, do Cordeiro de Deus, ele coloca aqui adjetivos: precioso, sem mácula, sem defeito. E ele diz: é meu Cordeiro, veio do céu. Não é o Cordeiro do mundo, não é o anticristo, é o Cordeiro puro e sem mácula que desceu do céu, veio à terra. Essa é a apresentação da Bíblia. Não é um Jesus que nós chamamos de patriota, não é um Jesus que nós chamamos de político, não é um Jesus que nós chamamos de professor. Ele é o Cordeiro da cruz. E esta é a mensagem que pregamos. Os irmãos sabiam que no Velho Testamento, se um judeu trouxesse um animal, um cordeiro, com o nariz com defeito, com o olho defeituoso, não era aceito. Porque estava quebrando a ligação que Deus fazia com a mensagem da cruz. Cordeiro puro. Cristo é puro. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Agora, queridos, vamos ver o plano eterno. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Que maravilha! Antes. O quê? Que história! Mas os irmãos querem saber? Nosso emblema aqui, um dos emblemas nossos é a mensagem da eleição. Porque na mensagem da eleição conta tudo. Se abrimos a carta de Paulo aos Efésios, fala de tudo. Como foi o trabalho de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. E que trabalho significante, maravilhoso. Quando nada existia, as três pessoas se uniram em conselho e o Filho se apresentou. Eu morrerei no lugar dos eleitos. Pelo sangue. Está vendo? Conhecido antes da fundação do mundo. Ele se apresentou. Deus entregou os eleitos para ele. E quando ele veio, ele foi para onde? Ele não olhou para a direita, nem para a esquerda. Ele mirou a cruz e foi lá, porque ele amou o seu povo. Impressionante, irmãos. Lá em Hebreus é dito que ele voltou para o céu, carregando consigo os seus filhos, como que dizendo para o pai: eis-me aqui, olha a filharada que eu trouxe, os filhos que tu me deste. Ele fala, irmãos, como um pai, uma esposa que o marido volta de um trabalho longe e ela fala: está aqui os teus filhos. Ele veio como unigênito e voltou como primogênito. Não é maravilhoso? Ele voltou com muitos filhos para a glória. São os eleitos. E agora, irmãos, conhecendo sua atuação no tempo. Eu falei de eternidade, né? Eu falei da glória da eternidade. Mas, irmãos, é impressionante. Nós temos um livro maravilhoso. Esse livro é de eternidade a eternidade. Porque ele nos coloca no tempo também. Olha o que diz aí. Versículo 20. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo,
porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Agora eu sei. Eu nasci em 1953. Vocês sabem a data do nascimento. Milhares de crentes morreram já, foram para o céu. Tem milhares de crentes na face da terra. Todos eles sabem dessa história maravilhosa que aconteceu quando? No tempo. No tempo certo, o meu Senhor foi até a cruz. A Bíblia diz que em Gálatas que ele chegou até a cruz na plenitude dos tempos. Ele chegou quando Deus ia destruir o mundo. E lá na cruz, ele destruiu o Filho, matou o Filho na cruz, por amor a nós. E o próprio Filho matou o pecado e matou a morte para nos dar imortalidade de vida. E agora, para terminar, conhecendo o efeito na salvação. Vamos lá. Seu efeito para a eternidade. Veja o versículo 21. O que por meio dele tendes fé em Deus. Que fantástico. Olha, aqui jogou por terra o ensino de que o homem tem fé. Não, por meio dele. É impressionante. Eu tenho aqueles livros lá e fala sobre fé. E em uma daquelas lições o autor diz que é Deus o Pai que dá a fé. Não creio. A fé tem que vir de um homem. E Cristo se tornou homem. E ele é o autor da nossa fé, porque ele é a própria fé. Gálatas falam sobre isso. Ele veio e a fé dele foi perfeita fé. Ele creu. Ele nunca descreu. Ele creu. Então ele passou a fé dele para mim. Tudo vem dele. De sorte que há duas coisas, fé e esperança, estejam em Deus. Primeiro, fé. Nós vivemos pela fé. Nós estamos aqui vivendo pela fé. Nós vemos o invisível. Mas a fé vai terminar quando nossos olhos forem abertos e nós olharmos para a cidade santa, a cidade de glória, e entrarmos lá para sempre. Eu não preciso mais da fé. Vamos ver Jesus ali. E agora, diante de tudo isso, o que é que nós aprendemos? O sangue do Cordeiro opera isto. Perfeita salvação. Não precisa de mais nada. Só o sangue. Ele opera salvação e santificação. Então, pecadores, venha a Cristo. Sabe por quê? Você tem medo? Não, pode chegar. Chega com o seu coração consternado, fraco, lá no pó. Porque quando Cristo salva, você vai ver que maravilha é. O poder de Deus para você viver. Eu contei para os irmãos faz tempo aqui, de um senhor trabalhando, ele tinha problema de bebida, ele era ferreiro, ele trabalhava, sempre bebia, foi na igreja, ouviu a mensagem, e se converteu, falou, pastor, eu tenho esse problema de bebida ainda, ele falou, pode confiar, cita a palavra de Deus, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E ele foi para seu serviço, alegre, cantarolando, e aí os amigos souberam que ele se tornou um crente. Trouxeram uma garrafa de pinga, seguraram ele dos dois braços, colocaram a garrafa de pinga no nariz. E aquele desejo voltou. E ele lembrou, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. E conseguiu livrar e quebrar
a garrafa de pinga, nunca mais. Nunca mais. Eu me lembro do meu sogro, seu Benedito, quando ele se converteu, ele era um fumante assíduo. Ele pegou um cigarro. Cristo é suficiente. Quando Zaqueu se converteu, ele disse, se eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Olha a conversão. Queridos irmãos, o trabalho do sangue na cruz é suficiente para livrar o homem do inferno, levá-lo para o céu e fazer dele uma vida santa aqui na terra. Que Deus aplique a sua palavra em cada coração.